como você deve ter bem observado nos nossos avisos, nós estamos nos aproximando do Congresso da Família. Nos dias 5 e 6 de maio, um sábado e domingo, nós teremos aqui na nossa igreja o Congresso da Família. Você deve ter reparado, nós teremos como preletora a nossa irmã Maria Estela, e ela é bastante conhecida de todos nós, esposa do pastor Osvaldo, que foi pastor de nossa igreja por tantos anos. Todos conhecemos o trabalho que eles sempre realizaram como casais e estamos ansiosos, de fato, pelo que o Senhor vai nos ensinar naqueles dias, através da palavra do Senhor, através das preleções que a irmã Estela nos trará. Então, se esse é um tema importante na sua vida, família, e eu acredito que seja, porque é importante para todos nós, participe desses dias, coloque já no seu calendário, dias 5 e 6 de maio. O Senhor falará conosco através da vida da irmã Estela sobre esse tema que é tão importante. Fique completamente à vontade para convidar os seus amigos, parentes, os seus colegas que também precisam aprender juntamente conosco sobre a palavra do Senhor, o que o Senhor tem a nos dizer sobre nossas famílias e para as nossas famílias também. E é justamente para aquecermos os motores, vamos dizer assim, para o Congresso da Família, é que nós começaremos hoje uma breve série de 2 reflexões sobre esse tema, preparando os nossos corações e mentes para a temática do Congresso. Nós hoje começaremos refletindo sobre família, esse tema que, como eu disse, é tão importante, mas cá entre nós, tão conflituoso para as nossas vidas, não é? Família, às vezes, é um tema extremamente difícil nas nossas mentes e nos nossos corações. Porque quem tem família perto, de vez em quando, passa alguns momentos difíceis com ela, não é? E quem tem família longe, morre de saudade da família. Quem tem a família sempre consigo, já reparou que muitas vezes nós vivemos os melhores momentos da nossa vida em família. Mas às vezes também enfrentamos, por causa da família, os nossos piores e mais difíceis momentos. É um local no qual nós muitas vezes nos sentimos aceitos e amados, mas às vezes também é um local no qual enfrentamos muitas brigas, conflitos e arrastamos ao longo de anos ressentimentos por causa dos nossos familiares. São normalmente as pessoas que nós mais amamos na vida e às vezes são pessoas que mais nos causam dor, amargura e ressentimento. É por isso que é tão importante falarmos sobre família. É um tema que mexe com a gente. E família tem algo de interessante. Todos nós normalmente começamos a nossa vida, quando pequenos, quando novos, amando as nossas famílias mais do que tudo. Mas normalmente acontece algo no caminho. Às vezes algo tão grave acontece no caminho da nossa vida e que parece que nós nos perdemos uns dos outros. Já reparou nisso? Isso fica muito claro quando nós observamos cerimônias de casamento. Quando vemos cerimônias de casamento, normalmente o clima é de romance. O olhar dos noivos apaixonados uns pelos outros fazem diante de todas as pessoas juras de amor eterno. Juram diante de amigos, de familiares, diante do próprio Senhor, que se amarão, servirão um ao outro e cuidarão um do outro por toda a eternidade. Mas então por que às vezes, depois de anos, em alguns casos nem muitos anos nós encontramos esse mesmo casal e parece que agora eles se odeiam, não se suportam mais, não querem mais ver a cara um do outro. O que acontece no meio do caminho? Que o amor eterno se torna toda essa raiva e todo esse ressentimento. Pais e mães normalmente relatam que quando seus filhos nascem, eles se sentem inundados por um amor indescritível, não é isso mesmo? Tantos pais e mães contam isso, que uma das melhores sensações na vida é ter seus filhos nos braços, e uma sensação ainda melhor é quando eles já têm possibilidade, condições de demonstrar que te amam de volta. Pais e mães normalmente relatam isso, que amam seus filhos com um amor incondicional, e uma das melhores sensações é sentir que eles amam de volta da mesma maneira. Então o que acontece? Que às vezes encontramos pais e mães que nem sequer querem ver mais seus filhos adultos. E o que acontece? Que às vezes encontramos filhos que não querem nem sequer ter notícia de seus pais. O que acontece no caminho que faz com que nós aparentemente nos percamos uns dos outros? É muito assustador ver a frequência com que isso acontece, não é?
Se não acontece na sua família, você provavelmente conhece alguém que enfrenta isso na sua família, que enfrenta isso talvez dentro da sua própria casa. Isso faz com que nós nos perguntemos: Senhor, como eu posso fazer para que isso não aconteça comigo? Não aconteça no meu casamento, não aconteça no meu relacionamento com os filhos, não aconteça na minha família. Como nós podemos caminhar juntos e unidos em família, apesar de termos nossos defeitos e nossas dificuldades, mas caminharmos unidos em amor de maneira que nós não nos percamos uns dos outros? Como podemos caminhar, evitando que isso aconteça conosco? E é justamente tentando responder essas perguntas que eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo, para refletirmos juntos sobre a história de um dos personagens mais importantes da Bíblia, Jacó. Ele é um dos pais do povo judeu. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Gênesis capítulo 47, para nós lermos os versos 8 e 9. Gênesis capítulo 47, para lermos os versos 8 e 9. O que nós temos nesses pequenos 2 versículos são uma pequena história já da velhice de Jacó, na qual ele diz assim: Então Faraó perguntou a Jacó: quantos são os anos da sua vida? E Jacó respondeu-lhe: o tempo das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida. Não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. O que o texto está nos contando é de um pequeno momento da velhice de Jacó, quando ele já tem 130 anos de idade. Naquele momento ele teve a oportunidade de conhecer o homem mais poderoso e importante do seu tempo, o imperador supremo do maior e mais poderoso império da época, o Império Egípcio. Esse imperador tem uma profunda amizade e simpatia pelo filho de Jacó. Por isso, quando ele já conhece esse idoso Jacó, ele é extremamente gentil com Jacó e pergunta: Jacó, qual a sua idade? Jacó responde a sua idade, mas em uma simples frase ele resume toda a sua vida. E ele resume a sua vida dizendo: poucos e maus têm sido os anos da minha vida. Que coisa triste, chegar ao fim da vida como Jacó está aqui, com essa triste conclusão. Olhar para o seu passado, olhar para a sua história e chegar a uma conclusão amarga: poucos e maus têm sido os anos da minha vida. Pode ser um pouco confuso para a gente, porque aparentemente para nós uma vida de 130 anos não é pouco, de maneira nenhuma. Mas no contexto da época, 130 ainda era considerado pouco. Tanto que ele se compara com seus pais e avós e diz: nem se compara ao quanto meus pais e avós viveram. Mas a questão é: poucos e maus foram os meus anos. Nós olhando para isso, nós nos perguntamos: como alguém chega no final da vida tão triste, tão amargo? Como alguém chega no final da sua vida e no momento mais importante da sua vida só tem uma história triste para contar? Poucos e maus foram os dias da minha peregrinação. O que aconteceu com Jacó? Que ele chegou nessa idade tão triste e tão amargurado com a sua própria vida. E para a gente entender isso, nós precisamos voltar alguns capítulos na nossa Bíblia, até Gênesis capítulo 25, verso 44. A resposta para isso começa a nascer junto com o próprio Jacó. A resposta pelo motivo pelo qual ele se tornou uma pessoa, um idoso tão amargo, está na verdade na história da sua família. Lá em Gênesis 25, 24, nós temos o princípio da história dele. A história de Jacó na Bíblia é longa, de maneira que nós não poderemos lê-la toda. Mas eu quero apenas chamar a sua atenção para os capítulos e momentos mais importantes dessa história. E você tem a oportunidade assim, se você não conhece a história dele, de lê-la em casa ao longo desta semana. Até porque, como a história dele é longa, nós faremos esta pregação dividida em 2 partes. Domingo que vem, no período da noite, nós continuaremos falando ainda sobre a história da família de Jacó e como isso foi determinante no homem, no idoso que ele se tornou. Mas como eu disse lá em Gênesis 25, 24, começa a história de Jacó. E nesse texto você descobre que Jacó era filho de crente. Jacó, muito antes na verdade de Jacó nascer, o seu avô Abraão recebe um chamado do Senhor. O Senhor aparece para Abraão e faz uma aliança com ele, de que daria a ele uma descendência, e essa descendência se tornaria um grande povo, uma grande nação. E o Senhor abençoaria o mundo todo
através da família e do povo que sairiam de Abraão. Abraão tem então alguns filhos, dentre eles o seu filho mais novo, um dos seus filhos, o filho da promessa, Isaque. Isaque cresce, se casa com uma moça chamada Rebeca e tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó é, portanto, parte do povo de Deus, herdeiro da promessa de Deus ao seu avô Abraão. O texto conta que já na gravidez de Rebeca, em que ela está grávida desses gêmeos, a gravidez é extremamente conflituosa. E o motivo do conflito, da tensão de toda a gravidez, é que os bebês já brigavam entre si no ventre da mãe. E quando eles nascem, a coisa não fica mais fácil. No próprio momento do nascimento deles, no parto, eles estão em briga. O texto conta que eles aparentemente brigavam para ver quem ia sair do ventre primeiro e ser o mais velho. Esaú nasce primeiro, mas ele nasce segurado pelo calcanhar, pelo seu irmão Jacó. Como se Jacó estivesse de alguma maneira tentando impedir que Esaú fosse o primeiro, mas que ele na verdade tomasse o seu lugar. E conforme eles vão crescendo, os conflitos aumentam. Você percebe desde cedo que eles têm personalidades muito diferentes. Esaú se torna um caçador, porque ele é um homem do campo. Ele é bruto, rústico e sistemático. Ele é um homem com o corpo coberto de pelos, barbudão. Ele gosta de caçar, de acampar, de pescar. Ele gosta de jiu-jitsu, MMA, e por isso ele era o preferido do papai. Mas Jacó era absolutamente diferente. Jacó era calmo, tranquilo, escolhe como profissão ser pastor de ovelhas. Ele gosta de ficar em casa, no sofá, de preferência no ar-condicionado, lendo um livro, ouvindo música clássica, assistindo na TV jogos de tênis, golfe, badminton, aquelas coisas que a gente não suporta, mas era o que ele gostava. E justamente porque ele era extremamente caseiro, ele era o preferido da mamãe. O texto conta que quando eles são jovens, provavelmente adolescentes, um dia Esaú volta de uma caça extremamente cansado e faminto, porque não havia pegado nada. E naquela época, justamente porque os meios eram primitivos, você não saía de casa com provisões para caçar. Você saía para caçar e comia daquilo que você caçava. Se você não pegava nada, você provavelmente passava fome naqueles dias de caça. É o que acontece com Esaú. Depois de dias de caça, sem pegar absolutamente nada, sem comer nada, ele volta para casa exausto, quase morrendo de fome. E quando ele chega, ele encontra justamente Jacó comendo uma sopa de lentilhas. E ele diz: mano, me dá essa sopa, porque eu estou a ponto de morrer de fome. Mas Jacó, olhando para aquela situação em que o seu irmão está quase morrendo de fome, e ele tem um prato de comida em mãos, ele, esperto que só ele, faz um trato com o seu irmão. Diz: claro, mano, jamais poderia deixar você morrer de fome, eu te dou esse prato, mas vamos fazer um acordo. Eu te dou o prato e você me dá o direito de primogenitura, me dá o direito de ser considerado o irmão mais velho. E aqui nós precisamos abrir um parênteses para entender o que isso significa, porque hoje em dia não significa muita coisa ser o irmão mais velho em uma família, mas naquela época significava. Ser o mais velho de uma família significava basicamente que você teria a maior porção da herança da família. Você herdaria a propriedade, uma porção dobrada dos bens da família. E nós estamos falando aqui de uma família extremamente rica, a família de Esaú e Jacó. Eles eram extremamente ricos e o mais velho herdaria a propriedade, as responsabilidades de cuidar da família e dos seus agregados e dar continuidade ao nome da família. Assumiria o papel de patriarca da família, que antes havia sido de Abraão e depois havia sido de Isaque também. É por isso que Jacó está de olho no direito de primogenitura. Esaú olha para o seu estado, faminto, quase morrendo, e para a condição do seu irmão, e não tem dúvidas. Ele diz: o que me adianta morrer de fome aqui no meio da sala de casa, como o mais velho da família? De nada me aproveita a primogenitura se eu cair morto de fome. Pega a primogenitura, fica com ela para você e me dá o prato de comida. Nós precisamos também entender que naquela época a primogenitura podia ser vendida. Se um irmão mais velho, ainda antes do pai morrer, tivesse dificuldades financeiras muito sérias, ele podia repassar, vender para o seu irmão mais novo o direito de ser considerado mais velho. Então qual o problema, Vladimir? O problema é que Jacó compra o direito de primogenitura, abusando do estado de necessidade que Esaú se encontrava. Esaú não estava em condições realmente de negociar a sua primogenitura, porque estava a ponto de morrer de fome, diz o texto bíblico. E Jacó
faz isso, troca com ele por um simples prato de lentilha. O preço aqui é ridículo de tão absurdo. Não se pode vender algo tão precioso quanto primogenitura por um prato de comida. Mas Jacó convence seu irmão, abusando do estado dele. Para quem é da área do direito sabe que este é um contrato feito com vícios. Ele é um contrato que hoje, se fosse realizado hoje, diante da justiça, poderia ser facilmente derrubado, porque é um contrato feito abusando do estado de necessidade do outro. Mas o fato é que aquilo acontece. Jacó, cara de pau como só ele, faz essa proposta, e o irmão, irresponsável que só ele, acaba aceitando e vende o seu direito à primogenitura. Agora, já em Gênesis capítulo 27, a Bíblia conta que o tempo passa, e quando o pai deles, Isaac, já está bem velhinho, praticamente surdo e cego, ele chama o seu filho mais velho, ignorando tudo isso que havia se passado com eles, ele chama Esaú e diz: Esaú, eu sei que o dia da minha morte está chegando, eu sei que eu não tenho mais muitos dias de vida, então faça o seguinte, sai para caçar como você normalmente faz, volta para casa e faz com a sua caça aquele guisado que eu tanto gosto, que eu quero comer uma última vez, e eu vou comer o guisado e vou te dar a bênção, porque eu não sei mais quanto tempo me resta. E Esaú sai para realizar isso, mas Rebeca, a mãe dos gêmeos, ouve isso, ela está por perto e ela ouve, ela procura o seu filho preferido, Jacó, e diz: Jacó, lá atrás, alguns anos atrás, você não tinha feito um acordo com o seu irmão sobre a primogenitura? E Jacó diz: sim, mãe, eu fiz. Então vamos fazer o seguinte, Jacó, vai, pega uma ovelha, mata e traz para mim que eu vou cozinhar. E eu vou fazer essa ovelha exatamente, vou cozinhar esse cordeiro exatamente da maneira como seu pai gosta do guisado. E nós vamos enganá-lo para ele achar que é o guisado. Você pega parte da lã dessa ovelha, coloca sobre o seu corpo, porque seu irmão é muito peludo. E para parecer que é o pelo do corpo, você coloca sobre o seu corpo. E vai e coloque também roupas do seu irmão, para você ficar com o cheiro de homem do campo que o seu irmão tem. E você vai levar o guisado que eu fizer com o seu pai, e ele vai te dar a bênção. Ele já está velhinho mesmo, ele já está praticamente cego, ele não vai reconhecer a diferença. Jacó hesita por um momento, mas a sua mãe insiste que ele faça assim, e ele faz. Ele se apresenta então diante do pai com as roupas de Esaú, com lã sobre o seu corpo para parecer que é o pelo do corpo, e com aquele guisado de cordeiro para parecer que era um guisado de uma caça. E a princípio Isaac, já velhinho, estranho: filho, é você mesmo? Porque foi muito rápido. A gente sabe que uma caça às vezes demora horas, em alguns casos até dias, e você foi tão rápido e já trouxe o guisado para mim. E Jacó é tão cara de pau que ele dá uma resposta absurda. Ele diz: pai, é o Senhor mandou a caça para o meu caminho. Ele usa o nome de Deus para mentir para o seu próprio pai idoso. Ainda assim Isaac estranha aquilo, diz: chega mais perto para eu sentir o seu cheiro e te tocar. E ele toca de fato os braços de Jacó, e ele sente o cheiro, mas como ele está com as roupas e com a lã sobre o corpo, parece que é realmente Esaú. E Isaac deve ter pensado: eu já estou um pouquinho velhinho mesmo, eu já não estou com os sentidos muito claros, deve ser realmente Esaú. E ele come o guisado, e ele abençoa Jacó pensando ser Esaú. Você imagina o que aconteceu quando dali a pouco Esaú chega com o guisado para o seu pai. Pai, está aqui o guisado. Como assim o guisado está aqui? Eu já comi o guisado. Como assim o senhor já comeu o guisado se eu só cheguei agora? Mas você veio aqui e falou comigo, eu testei, eu vi que era você. Não, pai, não era eu acabei de chegar em casa. E aí você imagina o tamanho da ira que Esaú fica quando eles entendem que na verdade Jacó mais uma vez passou a perna nele. A ira de Esaú é tão grande que ele decide que quando o pai Isaac morrer, ele vai matar o seu irmão Jacó. Ele só não mata antes, porque ele não quer que o pai morra de tristeza de ver um filho matando o outro. Mas ele diz no seu coração que quando Isaac morrer, ele matará o seu próprio irmão. Rebeca fica sabendo disso e avisa Jacó. E diz: Jacó, você vai ter que fugir. Não dá mais para você ficar, porque na hora que seu pai partir, seu irmão vem para cima de você. Sabe, o meu irmão Labão, que mora bem longe daqui, vai para a casa dele e fique lá escondido. Você percebeu? Nós só iremos na história até aqui. Você percebeu que tipo de família é essa? Como nós mencionamos, é uma família do povo de Deus. É uma família que hoje nós chamaríamos de uma família crente. São povo de Deus.
herdeiros da promessa de Deus, exatamente como muitos dos que estão aqui. Mas em casa, vive uma vida pior do que história de novela. Domingo à noite, no culto, com certeza parecia uma família ideal. Todos sentados juntos, cantando louvores e hinos ao Senhor, cantando sobre o amor de Deus, mas chegavam em casa e não perdiam a oportunidade de abusar uns dos outros, passando a perna um no outro sempre que podiam. E os pais acabavam estimulando essa polarização, esse conflito entre os irmãos, porque cada um deles elegeu o seu preferido e lutavam pelo seu preferido. A mãe chega ao ponto de ajudar o filho mais novo a enganar o pai idoso e cego, em detrimento do seu próprio filho mais velho. E olhar para uma história como essa nos dá muita coisa para pensar, não é? A primeira coisa que nós podemos refletir quando olhamos para essa história é que famílias do povo de Deus também têm suas crises e também têm seus problemas. É exatamente por isso que nós estamos realizando um congresso da família, porque percebemos que mesmo famílias do povo de Deus, famílias herdeiras da promessa de Deus, também têm suas crises e seus conflitos. E parece banal dizer isso, mas é extremamente importante, porque tem gente que acha que tem família blindada contra problemas. Tem gente que acha que se for à igreja todo domingo, e de preferência trouxer os filhos também, a família vai automaticamente crescer feliz e sem maiores problemas. Se eu sou uma pessoa e uma família que vem até a igreja todo domingo e não falto participo da escola bíblica dominical e de outras atividades, nós necessariamente, automaticamente, não teremos os mesmos problemas e conflitos das pessoas que estão lá fora, certo? Errado, diz a palavra de Deus. Essa é uma tremenda de uma ingenuidade que muitos de nós caímos, de acreditar que se participamos da igreja, que se estamos na igreja, nossas famílias estão blindadas contra problemas. Deixa eu te dar uma má notícia: não existe blindagem contra problemas e contra conflitos. Você já ouviu falar de um livro muito famoso, bastante conhecido no meio gospel, no meio evangélico, chamado Casamento Blindado? Já ouviu falar desse livro? Já viu em alguma das redes sociais? Eu não li esse livro, então eu não posso comentar sobre o conteúdo dele. Algumas pessoas me disseram inclusive que é um livro muito bom, mas eu tenho um problema com o título desse livro, porque ele passa essa ideia perigosa de que é possível blindar o seu casamento contra problemas e contra conflitos. Essa é uma ideia ingênua e extremamente perigosa. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que nós achamos que uma coisa está blindada, nós relaxamos, nós não nos preocupamos mais com aquilo. Está blindado, está resolvido. Tem gente que acha porque casou com uma mulher crente, ou porque casou com um homem crente, porque participam da igreja, participam do louvor, da liderança, da direção, então estamos blindados e não teremos problema. E o nosso casamento é assim, automaticamente eterno. Essa é uma ideia extremamente perigosa, porque é normalmente por aí que por onde os problemas entram, onde as nossas guardas estão baixas. A metáfora aqui é bastante útil quando se trata da Bíblia. A Bíblia fala de cidades que na época antiga eram sempre muradas para se proteger dos seus inimigos. Uma das coisas que nós normalmente não observamos é que um dos trabalhos do exército, por exemplo, em época de paz, era sempre manter as muralhas em boas condições. Quando começavam a surgir pequenas rachaduras, o exército ia lá e cobria essas rachaduras. A história nos conta, não só na Bíblia, mas também em arquivos históricos, documentos históricos, arqueológicos, nos contam que muitas cidades poderosas caíram, sabe por quê? Porque em tempos de paz se despreocuparam com suas muralhas. E quando veio a guerra, as suas muralhas, que eles acreditavam ser uma blindagem, estavam fragilizadas. E exércitos vieram e tomaram cidades poderosas, porque pequenas rachaduras não foram cuidadas e se tornaram grandes brechas pelas quais os inimigos entraram. Infelizmente, essa é a mesma lógica que nós enfrentamos no nosso casamento. E infelizmente nós observamos muito isso no ministério pastoral.
Às vezes atendemos pais que achavam que porque criavam seus filhos na igreja, eles estavam automaticamente imunes às drogas, ao álcool, à promiscuidade e a tantos outros perigos que existam aí fora. Achavam que seus filhos, porque cresceram na igreja, estavam automaticamente blindados contra esses problemas. Sabe o que aconteceu? Sabe onde seus filhos foram parar? Pois é, às vezes atendemos maridos e esposas que acham que porque estavam envolvidos na igreja, trabalhando no grupos de casais, acreditavam que seus casamentos estavam blindados e imunes a certos problemas e certas tentações. E sabe o que aconteceu? Sabe onde tantos desses casais foram parar? O fato é que não existe blindagem. O que existe é cuidado, zelo, mútuo e diário, cultivados todos os dias. O que existe é cuidar das muralhas dos nossos relacionamentos, seja com marido, seja com mulher, seja com filhos, a cada dia. Não minimizar a importância de pequenas rachaduras, zelar e cuidar deles diariamente, resolver pequenos conflitos enquanto ainda são pequenos, porque qualquer pequeno conflito, ainda que em uma família do povo de Deus, pode se tornar algo grande, por onde o mal entra em nossas famílias. Há muitos pais que erroneamente, ingenuamente pensam: meus filhos já sabem que eu os amo, porque eu dou tudo para eles, então eu não preciso dizer isso, certo? Errado. Filhos precisam ouvir que são amados, que seus pais se importam com eles, que eles são valorizados, simplesmente por serem quem são. Não presuma que você não precisa dizer a seus filhos que eles amam. Não presuma que você não precisa pegar sua filha ou seu filho no colo e dizer: papai te ama, mamãe te ama. Não deixe essa brecha, esse vazio na vida dos seus filhos. Não seja ingênuo de pensar: minha esposa já sabe que eu a amo, porque eu ponho comida na mesa e não a traio, então já é o suficiente, certo? Errado. Não deixe essa brecha no seu casamento. Não pense que não precisa valorizar diariamente o trabalho que ela faz, às vezes tanto fora quanto dentro da própria casa. Mas eu não preciso dizer isso, ela já sabe, não é? Não, muitas vezes não sabe, é preciso dizer. Não pense que você, esposa, também não precisa dizer o quanto valoriza o esforço do seu marido e o quanto ama e o quanto deseja bem. Não deixe essa brecha, esse vazio no seu casamento também, porque são pequenas brechas como essas que podem se tornar as ruínas das nossas famílias. Não há blindagem. Nossas relações familiares precisam ser cuidadas atentamente e nutridas diariamente. E também não terceirize o cuidado com os filhos para a escola e para a igreja, porque a história já prova que isso não dá certo. Há muitos pais que acreditam nisso. Se eu mandar meu filho para boas escolas, eu não preciso me preocupar com uma série de questões, certo? Errado também. Mário Sérgio Cortella, um dos maiores educadores e pensadores do nosso país, já aponta para isso. Ele diz: não confunda educação com escolarização. Escola vai dar escolarização para os seus filhos. Quem tem que dar educação é você. Não é a escola que vai conseguir ensinar para o seu filho que não se pode fazer bullying com as outras crianças. É você que precisa ensinar em casa respeito pelo próximo, para que quando ele chegar na escola, os lembretes dos professores o lembrem que ele realmente não pode maltratar os outros. Mas educação é papel dos filhos e não da escola. E tentar terceirizar isso para a escola não resolve e não resolverá absolutamente nada. Muitas pessoas também tentam terceirizar para a igreja, não é mesmo? Acreditam que simplesmente trazendo os filhos para o culto infantil e trazendo para a escola bíblica dominical, os seus filhos vão aprender os caminhos do Senhor, não é? Muita gente acredita isso, mas a história e a experiência nos prova que não é assim. Ensinar os caminhos do Senhor é papel de pai e papel de mãe. Muitos não gastam tempo cantando musiquinhas com seus filhos, contando as histórias da Bíblia para os seus filhos, conversando com eles na mesa de almoço, ensinando a importância de seguir a Jesus Cristo, e acham que trazendo a igreja 1 ou 2 vezes por semana, pronto, está resolvido, meus filhos aprenderão os caminhos do Senhor. Não é assim que funciona. O nosso papel como igreja e o papel das escolas é te ajudar no processo de educação que papais e mamães têm dado para os seus filhos, mas nós não poderemos nunca fazer isso pelos pais e pelas mães.
nós nunca seremos capazes de suprir a falta que o cuidado, a educação e o amor de um pai e de uma mãe podem fazer pelos seus filhos. O nosso desejo como Igreja Batista Belo Horizonte é ajudar cada um que está nesse caminhar. Mas o papel é seu. O papel um dia será meu. A igreja, os professores da escola bíblica dominical, os do culto infantil, por mais dedicados e amorosos que sejam, só podem ajudar. A responsabilidade é do pai e da mãe. Vir à igreja não blinda sua família, seu casamento e seus filhos. Vir à igreja te oferece ferramentas para cuidar das muralhas dos seus filhos, do seu casamento e da sua família. É preciso um trabalho diário, uma construção diária que dura anos para de fato ensinarmos nossos filhos o caminho do Senhor, para cuidarmos dos nossos casamentos de maneira que eles permaneçam, apesar das tantas tentações aí fora, nos caminhos do Senhor. Não existe cura rápida, não existe uma palestra, não existe uma pregação, não existe uma oração que resolverá todos os problemas do seu casamento, se ele não foi curado, se ele não foi cuidado diariamente ao longo de anos. Será preciso um difícil processo, um longo processo de reconstrução, de cura e de perdão. Por isso, é muito mais inteligente cuidarmos diariamente, prevenindo nossos filhos, prevenindo nossos relacionamentos e nossos casamentos de problemas. Cuidar das muralhas antes que venham os dias difíceis. Mas o texto também nos mostra que uma das crises mais comuns que famílias cristãs enfrentam, que é a preferência entre filhos. Na verdade, esse não é um problema exclusivo das famílias cristãs. A maior parte das famílias enfrentam isso, inclusive as famílias cristãs do povo de Deus. Mas aqui nós precisamos entender algo. Quando eu falo sobre preferência entre filhos, eu sei, todo mundo aqui concorda comigo. Todo mundo balança a cabeça dizendo: é verdade, brother, que isso é um problema sério e que não pode acontecer nunca no seio de uma família. Todo mundo sabe disso, mas muitas vezes acontece, porque a preferência entre os filhos é algo que acontece normalmente sem nós percebermos, e quando vemos, já está instalado. Quer ver? Funciona mais ou menos assim: você pai, você mãe, se tem mais de um filho, você já reparou que há um dos quais você se identifica mais e um com o qual você se identifica menos, não é? Às vezes um puxa o pai e o outro puxa a mãe, e normalmente acontece uma sintonia natural com aquele que se parece mais com você. Vocês gostam das mesmas coisas, dos mesmos esportes, das mesmas atividades, exatamente como foi o caso aqui que nós lemos na Bíblia, no qual Jacó se identificava com a sua mãe e Esaú se identificava com seu pai. Você naturalmente se identifica com um dos seus filhos. Isso é uma coisa para a qual nossos cérebros estão programados e vai acontecer dentro das nossas famílias, quer queiramos, quer não queiramos. Identificação mais com um do que com o outro vai acontecer. Nós não temos como parar esse processo, mas precisamos entender algo, e aqui é realmente o centro da questão. Não é porque nos identificamos mais com um do que com o outro que podemos demonstrar mais amor por um do que por outro. E é aí que está o problema. É uma tendência natural nossa acabar expressando mais amor, demonstrando mais amor por aquele com o qual nos identificamos do que com aquele que nós não nos identificamos tanto assim. E é aí que se instala a preferência sem que nós percebamos. E para isso, para impedir que isso aconteça, nós precisamos olhar para a Bíblia. Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre isso, ainda que de maneira implícita. Lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versos 43 e 48, o Senhor Jesus Cristo diz algo extremamente difícil para nós. Ele diz que nós precisamos aprender a amar até mesmo os nossos inimigos. Ali ele diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem seus inimigos e orem até por aqueles que vos perseguem, para que assim vocês venham a ser chamados de filho do Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, sobre os justos e derrama a sua chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês amarem apenas os que os amam, que recompensa receberão? Porque até os pecadores fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso.
Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando sobre amor aos inimigos, não está falando do contexto familiar. Mas nós precisamos entender o princípio, é que nós temos que amar até os inamáveis, até os não amáveis, até os detestáveis, até aquelas pessoas que nos fazem mal, até aquelas pessoas que dificultam a nossa vida, diz o Senhor Jesus Cristo. Amar os amáveis, amar quem te faz bem, isso qualquer um faz. Mas se você quer ser chamado de filho do Pai que está no céu, você precisa fazer o que Ele faz. E o que Ele faz é que Ele faz o seu sol raiar sobre justos e injustos, e derrama chuvas e bênçãos até sobre os maus e sobre os ingratos. Então, se você quer ser chamado de filho do Pai que está no céu, é seu papel e seu dever amar até aqueles que não são amáveis. Entendeu o princípio bíblico? Agora precisamos aplicá-lo até mesmo para a nossa família. Você deve levar esse princípio para o seu ambiente de trabalho. Você deve trazer esse princípio bíblico também para a sua vida na igreja, mas também para a vida em casa. E perceber que nós temos que amar igualmente até mesmo aquele com quem não nos identificamos tanto assim. Precisamos aprender a amar, mesmo o filho que às vezes é difícil, que às vezes é rebelde, que às vezes nos contraria, que às vezes faz exatamente aquilo que nós achamos que ele não deve fazer e que nós não queremos que ele faça. E aí é que está o grande desafio para impedir que haja nos nossos lares a preferência por um dos outros. Porque essa história nos mostrou o quanto a preferência entre filhos é extremamente perigosa. Se queremos ser pais que são filhos do Pai que está nos céus, e ensinar aos nossos filhos o amor de Cristo, precisamos amar nossos filhos com esse mesmo amor incondicional que Cristo nos ama. Amar os inamáveis, amar os difíceis, amar as ovelhas negras, vamos dizer assim, como às vezes usamos a expressão. Amar igualmente, mesmo o filho e a filha com quem você não se identifica totalmente. Porque senão, sem perceber, sem maldade, você vai estar machucando terrivelmente seus filhos, com uma ferida que durará a vida inteira deles. Sem perceber, você provavelmente terá preferência por um em detrimento de outro, sem perceber, sem maldade, mas você acabará fazendo. Mas ele perceberá, ela, sua filha, perceberá também, e será extremamente marcado por isso, para a vida inteira. Há um tempo atrás, fazendo trabalho com adolescentes, eu ouvi isso de um adolescente da nossa igreja. Foi extremamente triste, porque ele tão acostumado com isso, falou até naturalmente, e na frente de outros. Estávamos falando sobre relações com pais, e ele disse naturalmente assim: não, meus pais não ligam muito para mim não, eles se importam mais com a minha irmã menor. Ela cuida, enche de vestidos, de presentes, de roupas, de coisas, de um monte de coisas, mas comigo eles não ligam não, me criam meio solto mesmo, me virando sozinho. Eu tenho plena consciência que esses pais não percebem isso, mas ele percebe, e ele está crescendo marcado por isso. Já parou para reparar, já parou para pensar nisso? Se talvez em casa você tem feito isso? Já parou para pensar que talvez seja útil para as nossas famílias fazermos algo absolutamente revolucionário? Chegar em casa hoje, e quando todos estiverem para dormir, você entrar sem seu filho perceber no quarto dele, sentar na cama dele e dizer: olha só, papai fez isso, mamãe fez isso, mamãe demonstra que acaba preferindo um ao outro, um de vocês. Já parou para pensar que talvez seja útil ouvir a perspectiva deles sobre esses fatos e conversar com eles, dizendo: olha, talvez papai erre porque papai se identifica mais com seu irmão do que com você, mas me perdoe, eu quero aprender a te amar apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos conflitos, apesar de às vezes você ser bastante desobediente, porque de fato a preferência é algo que marca nossos filhos e nos machuca. Muitos de nós experimentamos isso. Muitos de nós, adultos, já casados, às vezes com filhos, lembramos da nossa criação e dá um amargo na boca pensar que fomos preteridos em relação aos nossos irmãos ou irmãs. Mas há um terceiro ponto que nós precisamos observar na história de Jacó para aprender para as nossas vidas também. É que às vezes pais, ao invés de ajudar a resolver os conflitos dos filhos, acabam agravando os problemas. A mãe Rebeca, que preferia Jacó em detrimento de Esaú, não percebe o mal que ela faz ao seu filho Esaú
quando tenta ajudá-lo e acaba piorando a relação que já é conflituosa entre os dois irmãos. Ela tenta ajudar o seu preferido e estraga tudo, de maneira que a vida em família se torna absolutamente inviável. E no centro do problema entre os dois, do problema final que dividiu a família, estava lá Rebeca tentando ajudar o seu preferido. A coisa se torna insustentável. Os ódios e os ressentimentos se tornaram tão grandes que não dá mais para aquela família ficar unida, e Jacó tem que fugir. E eu disse que nós não vamos contar a história toda de Jacó hoje, porque há muito mais coisa para se refletir, e nós continuaremos no domingo que vem. Mas me permita te dar um spoiler: Jacó nunca mais verá sua mãe. Jacó vai ter que fugir para a casa do seu tio. Anos depois, talvez décadas, a sua mãe vai morrer e ele não estará lá com ela. Ele não poderá desfrutar dos últimos momentos e nem enterrar a sua mãe. Por quê? Porque a família foi dividida por um ódio, um ressentimento tão profundo que ele não pode voltar tão cedo para não ser morto pelo seu próprio irmão. Gênesis 28 acrescenta um detalhe muito interessante. O filho mais velho, Esaú, ele fica tão revoltado com a atitude da mãe que ele quer magoar a mãe, que ele quer propositalmente machucar a mãe. Sabe o que ele faz? Ele casa com mulheres cananitas, mulheres pagãs de outros povos. Simplesmente, diz o texto, você pode ver depois em Gênesis 28, porque ele sabia que aquilo machucaria sua mãe. Aquela história da juventude marcou Esaú tão terrivelmente que anos depois ele ainda toma decisões baseado no ressentimento que ele sentia em relação à sua mãe. E o que nós temos aqui é uma família completamente destruída. Interessante notar que no início de tudo eles se amavam, que no início de tudo eles ficavam e eram uma família unida, mas ao longo do caminho eles se feriram e se magoaram tanto que eles já não conseguem mais permanecer juntos. E aí a gente olha para essa história e você talvez me pergunte: a saída, Vladimir? A solução para essa família? Mas eu não vou te contar isso agora, são cenas do próximo domingo. Mas aqui cabe entendermos uma coisa muito claramente. Você quer se tornar um idoso ou uma idosa triste, como Jacó, que olha para o passado com mágoa, dor e ressentimento, como ele, no final da sua vida? Você quer que seus filhos ou suas filhas um dia se tornem idosos ou idosas tristes, que olham para o passado com dor, com mágoa e com ressentimento? Então eu vou te dar 3 passos fantásticos para você se tornar um idoso ou criar filhos que se tornem idosos infelizes. O primeiro deles: continue acreditando que a tua família está blindada porque você vem à igreja. Continue acreditando nisso. Acredite que porque você coloca comida na mesa e dá bens materiais para os seus filhos já é o suficiente. Continue acreditando que levar a uma boa escola e levar à igreja já basta. Não converse muito e nem gaste, nem invista tempo brincando com seus filhos. Não invista tempo em namorar a sua esposa e nem namorar o seu marido. Não conversem muito entre si e não zelem pelo relacionamento de vocês diariamente. Continue assim, confiando que porque você vem à igreja, está tudo automaticamente resolvido e blindado e os problemas não te alcançarão. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, para se tornar um idoso e criar filhos que se tornam idosos infelizes: prefira um dos filhos. Demonstre mais amor por aquele filho que se identifica com você do que com aquele filho que não se identifica tanto assim. Seja parceiro do filho que é parceiro e deixe o outro para lá simplesmente. Ignore o exemplo e o ensinamento de Cristo e ame apenas com amor banal. Ame apenas os amáveis. Ame apenas aqueles que são fáceis de amar, te obedecem e fazem tudo o que você quer. Demonstre amor e carinho apenas quando eles acertarem na vida. Ou melhor, acredite que demonstrar amor e carinho é uma fraqueza e não faça isso jamais. Não demonstre amor nem aprovação pelos seus filhos. Maneira perfeita de você se tornar um idoso, solitário, triste e amargo e criar filhos que se tornem pessoas assim também. E o terceiro passo: não se preocupe em ajudar a resolver os conflitos dos seus filhos. Deixa rolar, o problema é deles. Deixe que eles se virem. Não ensine seus filhos desde pequenos a resolver os seus conflitos em amor, paciência, perdão e tolerância, como a palavra de Deus ensina. Não dê o exemplo de maneira nenhuma. Jamais
demonstre amor, carinho, cuidado, perdão, paciência e tolerância pelo seu cônjuge na frente deles. Diga aos seus filhos sempre o que fazer. Faça longos discursos moralistas na mesa de almoço, mas na prática diária faça exatamente o oposto. E com esses 3 passos extremamente simples e fáceis, você está fadando a sua vida a se tornar um idoso amargurado e ressentido como Jacó. Está ajudando os seus filhos a se tornarem idosos amargos e ressentidos como Jacó. São 3 passos tão simples que, se você só deixar a vida te levar, você chega lá rapidinho. A gente nem percebe e as coisas caminham assim. E quando a gente olha, a família já está destruída. Quando a gente percebe, as relações já estão partidas. Ironias à parte, talvez você olhe para sua família hoje e percebe que vocês chegaram a esse ponto, ou pelo menos percebe que vocês estão nesse caminho. Os conflitos estão aumentando a cada dia, estão se tornando mais sérios a cada dia, e vocês já não têm mais a mesma união que tiveram um dia. Já não tem mais tanto prazer na companhia um do outro, nem o marido da esposa, nem os pais com os filhos e nem os filhos com os pais. Talvez você percebe que parece que esse é o cenário que está tomando a sua família, e você nem vinha percebendo bem isso. Se é isso que está acontecendo com vocês, ou que já aconteceu com vocês, eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia é que há solução para a sua família. Há solução para a sua família. E quem aponta o caminho é o profeta Malaquias. O profeta Malaquias tem um pequeno livro na Bíblia, o último livro do Antigo Testamento. Um livro pequeno, curto, apenas 4 capítulos. Mas lá ele aponta o caminho da esperança. Malaquias está encerrando o seu livro, e naquele livro ele fala dos problemas da nação. Ele fala o quanto a nação estava se autodestruindo, justamente porque as famílias estavam se autodestruindo. Mas ele manda um recado e aponta o caminho para a cura. Ele disse que o Senhor Deus enviaria ao mundo, enviaria à nação o seu Messias. E o Messias indicaria como poderiam reconstruir a nação. Mas explica que a reconstrução da nação partirá da reconstrução das famílias. A nação só será reconstruída quando as famílias forem reconstruídas. É por isso que o profeta Malaquias diz no capítulo 4, verso 6, ao dizer da vinda do Messias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Parte da obra do Messias, o enviado de Deus que viria ao mundo, é curar as famílias. E curar as famílias é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que é converter? É literalmente a expressão que nós usamos no trânsito. Sair de uma direção e voltar para a direção oposta. O profeta está falando, pois é, as famílias estão se perdendo. Pais estão se perdendo de filhos, maridos estão se perdendo de esposas e vice-versa. Estão voltando seus corações para o lado oposto. Mas Cristo, o enviado, o Messias, o Filho de Deus, quer voltar o coração das famílias, dos casais, uns para os outros novamente, para que nunca aconteça com eles de se perderem uns dos outros e seus casamentos serem destruídos. Se é isso que tem acontecido na sua família, você sente a cada dia o seu coração se distanciar do coração do seu marido, se você sente a cada dia o seu coração se distanciar do coração da sua esposa, vê que seus filhos estão se distanciando e você não sabe como alcançá-los de volta, e você vê que o seu coração também não está mais com eles e você já não tem mais tanto prazer na companhia deles, a solução para a sua família é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode fazer uma obra tão grande em nossos corações tão duros, a ponto de nos voltarmos uns para os outros. Só Ele é capaz de curar. Só Ele é capaz de nos ensinar a amar mesmo os que não são amáveis, a perdoar quando nós não queremos perdoar aquele que nos magoou, quando não queremos e não sabemos mais como tirar tanta mágoa e ressentimento dos nossos corações. Porque o Senhor Jesus Cristo, com seu sangue derramado na cruz, pode nos lavar de todo o pecado. E só Ele pode curar coisas que ser humano nenhum mais pode curar. Só Ele é a cura, só Ele é a verdade, só Ele é o caminho
só Ele é a vida de casamentos e de famílias que já estão mortos. É isso que você sente? Que seu casamento já está morto, que seu relacionamento com seus pais e com seus filhos já está morto. Saiba que há um Deus no céu que te ama e Ele ressuscita qualquer morto. Ele pode ressuscitar a sua vida, Ele pode ressuscitar a sua família, mas você precisa se entregar ao Senhor Jesus Cristo, precisa se render a Ele e dizer: Pai, eu não sei mais o que fazer com a minha vida, eu não sei mais o que eu fiz com a minha família, eu não sei nem onde nós começamos a nos perder uns dos outros, mas eu quero aprender a amar de novo minha esposa, eu quero aprender a amar de novo meu marido, eu quero aprender a amar meus filhos, eu quero aprender a perdoá-los e pedir o perdão deles, porque eu quero que, ainda que tenhamos conflitos e problemas, saibamos resolvê-los de maneira a permanecer unidos. Só Cristo pode fazer isso pela sua vida, só Cristo pode fazer isso pelas nossas famílias. Então eu quero te convidar agora a baixarmos nossas cabeças e orarmos aí, pedindo a sua cura, pedindo o seu amor e o seu cuidado. Se você sente isso, sente que precisa de Cristo, mais de Cristo na sua família, eu quero te convidar a que tenha um ato de coragem e fique em pé onde você está. Estão todos com a cabeça abaixada, orando, e ninguém está julgando você. Todos temos conflitos e dores em nossas famílias. Todos temos famílias que enfrentaram problemas e às vezes estão partidas. Todos temos ressentimentos. Mas se você percebe que precisa da cura, quer a cura e não quer mais que seja assim, quer aprender a perdoar, quer aprender a amar profundamente, quer curar, quer colar as brechas que estão partidas no muro dos seus relacionamentos, fique em pé, porque nós queremos orar por você e com você. Queremos pedir que o Senhor Jesus Cristo te abrace na sua dor, tire do seu coração toda dor, todo arrependimento, todo ressentimento. Queremos que o Senhor Jesus Cristo venha até você e te ensine a dizer aquelas palavras que são tão difíceis a dizermos para as pessoas que mais amamos em nossa família. Me perdoe, eu errei com você, e eu também te perdoo. Fique em pé onde você está, tão somente porque queremos orar com você, orar por todas as famílias da nossa igreja, para que haja cura, para que Ele volte nossos corações uns aos outros. Pai, nós estamos diante de Ti rendidos, colocando nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, nossas histórias diante do Teu altar, Pai. Porque há tanta dor, ressentimento, medo e insegurança, Pai. Há tanta falta que família nos faz, mas às vezes há tanta dor que não sabemos mais como permanecer unidos. Pai, nós queremos, antes de mais nada, pedir o Teu perdão, porque o Senhor nos abençoou muitas vezes com família, mas nós estragamos tudo, porque não andamos nos Teus caminhos, não andamos nos passos que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Perdoa-nos pelos nossos erros, Pai, e ensina-nos a perdoar aqueles que erraram conosco. Ensina-nos o Teu perdão. Não sabemos como perdoar, não temos forças nem coragem para perdoar. Precisamos que o Teu Espírito gere isso em nossas vidas, Pai, para que sejamos curados, para que nossas famílias sejam curadas, para que saibamos buscar e alcançar nossos filhos, para que saibamos buscar e alcançar humildemente nossos pais, para que saibamos amar nossas esposas e amar nossos maridos, Pai. Restaura todo casamento que se encontra fraturado, Pai. Restaura o amor, ensina os Teus caminhos. Nós estamos pedindo a Ti a cura que só o Senhor pode nos dar, porque nem nós mesmos sabemos como curar problemas tão antigos e ressentimentos tão profundos, Pai. Sê conosco, derrama da Tua graça, do Teu amor, da Tua sabedoria sobre nós e opera essa obra em nossas vidas, Pai. Pai, tantas vezes oramos pelo nosso país, acreditando que o problema é com os outros, Pai. Mas, Pai, reconstrói o nosso país, começando pelas nossas vidas e pelas nossas famílias. Pai, cura-nos, é o que nós pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.